Trump alega que Irão contactou os Estados Unidos, tendo em vista um acordo, e diz que é tarde demais para negociar à medida que ataques contra Teherão se intensificam. O Reino Unido vai reforçar a sua presença militar no Médio Oriente. Keir Starmer alerta que o Irão está a visar as infraestruturas energéticas globais. Bruxelas insta Orbán e Zelensky a abrandarem retórica inflamada em relação à polémica com o oleoduto Druzhba. Ucrânia acusa a Hungria de sequestrar 7 funcionários de um banco estatal ucraniano, juntamente com uma grande quantidade de ouro e dinheiro. O presidente Donald Trump alegou que o Irão contactou os Estados Unidos, tendo em vista um acordo, à medida que os ataques contra Teherão se intensificam. Trump terá dito que já era tarde demais para um acordo e instou os diplomatas iranianos a procurarem asilo e ajuda na reconstrução do país. Apesar do bloqueio no Estreito de Hormuz, Trump considerou que os preços globais do petróleo permanecem estáveis e que é necessária mais pressão económica. Funcionários de topo da Casa Branca disseram que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deve anunciar medidas destinadas a combater o aumento dos preços da energia, incluindo possíveis ações no mercado do petróleo. A Operação Epic Fury, em curso, tem como objetivo destruir as capacidades ofensivas do Irão, neutralizar a marinha e impedir Teherão de desenvolver armas nucleares. O secretário de Defesa norte-americano rejeitou que os Estados Unidos estivessem a expandir os objetivos militares na região. A Marinha dos Estados Unidos informou que as operações conjuntas com Israel resultaram no afundamento de mais de 30 embarcações iranianas até ao momento. A Grã-Bretanha está a enviar jatos de combate adicionais para o Qatar à medida que as tensões aumentam no Médio Oriente. Keir Starmer afirmou que 4 caças Typhoon vão juntar-se ao esquadrão britânico já existente nos países do Golfo, a fim de reforçar as operações defensivas em toda a região. Este anúncio surge após um ataque com drones no início desta semana a uma base da Força Aérea Real em Chipre. Starmer justificou a medida alegando que as ações do Irão têm como alvo a infraestrutura energética global. Iran is targeting oil and gas facilities in the Gulf and tankers in the Straits of Hormuz, trying to inflict economic pain around the world. So we will continue to work with the industries affected and our allies to respond to any impact. Starmer afirmou numa conferência de imprensa na quinta-feira que 2 helicópteros Wildcat armados com antidrones devem chegar a Chipre na sexta-feira, enquanto o navio de guerra britânico HMS Dragon deve ser enviado na próxima semana. Apesar do aumento do contingente militar, o líder do Partido Trabalhista insiste que o Reino Unido está a promover a calma, mas não soube precisar quanto tempo durará o conflito no Médio Oriente. We are doing everything we can to de-escalate this. I can't give you a time base for this. I don't think anybody can. My strong view is that we need to de-escalate, and ultimately this will have to be a matter of negotiation when it comes to some of the core issues like nuclear capability. Inicialmente, Starmer recusou-se a ter qualquer papel na guerra dos Estados Unidos da América e Israel contra o Irão, mas acabou por concordar com um pedido norte-americano para utilizar 2 bases militares britânicas com um objetivo defensivo específico e limitado. Overnight, Abu Dhabi came under intense attack. Now, since Saturday, the UAE Air Defence has intercepted 1,072 drones, 196 ballistic missiles and 8 cruise missiles. Public warning alerts and alarms rang through the night. In fact, we've just had another one 30 minutes ago here in Dubai. A contact down at Abu Dhabi International Airport just told me that they are hearing interception explosions around every 20 seconds at the moment. In terms of the travel, Etihad and Emirates Airlines are continuing to run limited services out of both airports in Abu Dhabi and here down at DXB. I think the general consensus for a lot of people is that they thought it would have been over by now, and while everything does seem fully under control, there is a growing concern. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai.
People here in Doha were woken up around 3:30 this morning by a loud national emergency alert on our phones, warning of an elevated risk. Soon after, Qatar's Ministry of Defense says it intercepted a drone heading towards the Al Udeid Air Base, home of the largest U.S. military base in the Middle East. That came less than 24 hours after a series of loud explosions were heard across the city. It was the largest barrage of missile attacks here since the war began a week ago. Qatar's Ministry of Defense says its air defenses intercepted 4 drones and 13 ballistic missiles. Officials say a 14th missile landed in Qatari territorial waters. Diplomatically, tensions are also rising. On Thursday, Gulf and European foreign ministers held an emergency virtual meeting condemning what they called unjustified Iranian attacks on GCC states. Qatar says it has long tried to act as a bridge between Iran and the international community, but warned these attacks are now putting bilateral relations under strain. Meanwhile, flight tracking service FlightAware says nearly 25,000 flights have been canceled since the start of the war. Qatar's airspace remains closed, leaving 8,000 stranded passengers in limbo, while some are opting to travel by road to Saudi Arabia and catching a flight from Riyadh. Adil Halim, Euronews, Doha. O ministro grego da Defesa, Nikos Dendias, anunciou o reforço das forças de defesa no norte do país como parte de uma redistribuição motivada pelos acontecimentos no Médio Oriente. Segundo o ministro, a medida vem reforçar a proteção da vizinha Bulgária. A decisão foi tomada pelo Conselho de Governo para os Negócios Estrangeiros e Defesa na sequência de um pedido do governo de Sófia. O plano inclui a implantação de uma bateria de mísseis Patriot no norte da Grécia, proporcionando cobertura antibalística a grande parte do território búlgaro e a deslocação de 2 oficiais superiores da Força Aérea Helénica para o Centro de Operações das Forças Armadas da Bulgária. 2 caças F-16 são transferidos para uma base no norte da Grécia. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επηρεάζουν κατ' ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. O ministro vai à Bulgária na próxima semana. A Comissão Europeia instou publicamente o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a moderarem de forma imediata a sua retórica inflamada sobre o oleoduto Druzhba, numa polémica que já levou Orbán a vetar o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. At the moment there is a lot of escalating rhetoric and inflammatory rhetoric. We believe that such rhetoric from all sides is neither helpful nor conducive to achieving the common goals we all have here. Specifically in relation to the comments made by President Zelensky, we are very clear as the European Commission that that type of language is not acceptable. There must not be threats against EU member states. O primeiro-ministro húngaro ameaçou usar força militar para quebrar o que chamou de bloqueio petrolífero ucraniano. Do outro lado, Zelensky sugeriu que poderia dar o número de Viktor Orbán aos soldados ucranianos para o convencer a levantar o veto ao empréstimo europeu. Our objective here is to get everyone to calm down a bit, dial down the rhetoric and deliver on the objectives I mentioned before, which are taking every possible step we can to put pressure on Russia to end its war of aggression, to deliver on the loan for Ukraine, to ensure that our member states have energy security. Na sexta-feira, a Hungria apreendeu um carregamento de um banco estatal ucraniano num ato que Kiev apelidou de terrorismo de Estado. A Comissão está a considerar a possibilidade de prestar assistência financeira para acelerar as reparações no gasoduto e aliviar as tensões. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, acusou a Hungria de sequestrar 7 funcionários de um banco estatal ucraniano, juntamente com uma grande quantia em ouro e dinheiro. Uma carrinha do banco estatal ucraniano Osha Bank, que transportava 7 funcionários e cerca de 65 milhões de euros, foi interceptada no centro de Budapeste. O veículo transportava dinheiro entre a Áustria e a Ucrânia. A Administração Nacional de Impostos e Alfândegas da Hungria informou que foi iniciada uma investigação criminal sobre uma alegada lavagem de dinheiro, tendo detido 7 cidadãos ucranianos.
O incidente sinaliza uma escalada dramática nas relações já tensas entre os dois países, um dia depois de o primeiro-ministro húngaro e o presidente ucraniano terem trocado acusações e referido o possível uso da força. Budapeste e Kiev estão envolvidas numa acesa polémica sobre o encerramento do oleoduto Druzhba, que transportava petróleo russo para a Hungria, através da Ucrânia. O oleoduto foi atingido num alegado ataque da Rússia no final de janeiro e não foi ainda reparado. A Hungria acusa a Ucrânia de estar a usar a questão para chantagem política. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, demitiu a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, após semanas de críticas à aplicação da lei de imigração e à resposta a desastres. Noem foi alvo de um interrogatório difícil por parte dos legisladores no início desta semana e tem estado sob escrutínio desde a morte a tiro de 2 manifestantes em Minneapolis pelas mãos de agentes de imigração. Trump afirma que Noem passará a exercer funções de enviada especial numa nova iniciativa de segurança do hemisfério ocidental, denominada The Shield of Americas. Noem é a primeira secretária de gabinete a deixar o cargo durante o segundo mandato de Trump. O presidente norte-americano afirmou que vai indicar o senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, para liderar o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, embora Mullin ainda precisa de ser confirmado pelo Senado.